Amém, irmãos. Jesus é o nosso Senhor, tudo bom? Graças a Deus, estamos de volta para a leitura do nosso alimento diário. Semana 1, terça-feira. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3. Também não esqueça de deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração para assim estar orando por sua vida, família, saúde, pelos seus vizinhos. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos começar orando. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia que se passou na sua presença. Queremos te agradecer pelo amor que tem para conosco e queremos, Senhor, te louvar pela sua, Senhor, suficiência, que é tudo para nós. Senhor Jesus, queremos que toda a honra e toda a glória de tudo que fazemos seja dado a Ti. Senhor Jesus, reconhecemos que Tu és o único digno de receber adoração e louvor, e tudo o Senhor faz de acordo com a Tua vontade. Abençoa os irmãos que estão ouvindo, as suas vidas, família e lar. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Tudo bom? Zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, irmãs, nunca se afaste de Cristo. O inimigo quer te afastar de Cristo. Mas o meio que ele usa para afastar você é entrando em sua mente e te enganando com astúcia. Ele é o sedutor, o enganador do mundo inteiro. Amém? Então vamos invocar o nome do Senhor, nos alimentarmos da palavra para seguirmos como virgem pura, para um dia nos apresentarmos a um só esposo que é Cristo. Amém? Quero dizer para você que a nossa suficiência, ela vem de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Pelo contrário, não é por nós mesmos, é por Deus. Tudo provém de Deus. Amém? Veremos algumas características dos ministros da nova aliança. A primeira lição que precisamos aprender é: a nossa suficiência vem de Deus e não de nós mesmos, de nossa capacidade, inteligência ou habilidade de fazer as coisas. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Continuando, lemos: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Para ilustrar, leiamos: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. O Senhor muitas vezes coloca-nos em situações como essa, de não ter para onde fugir, não ter saída, a ponto de desesperarmos até da própria vida, para que possamos depender totalmente dele. Mas no versículo seguinte está escrito: contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Esse é o viver de um ministro da nova aliança. Não use sua capacidade para levar a cabo o plano de Deus, pois dele vem nossa suficiência e nossa força. Deus, ele deseja cumprir a sua vontade por meio de nós, certo? Nós sempre falamos que hoje, na era do Novo Testamento, desde que Deus se fez carne, o Senhor se fez carne e habitou entre nós, o Senhor, como Ele morreu, ressuscitou, tornou seu Espírito que é da vida e entrou dentro de nós, agora Ele não age sem a nossa cooperação. Mas nós não podemos pensar que pelo fato de que Deus espera que nós tenhamos a atitude de sair para servir ou servi-lo, nós não podemos pensar que nós podemos fazer algo sem o Senhor. Certo? O Senhor age pelo princípio da encarnação. O que é o princípio da encarnação? Deus se fez homem e fez algo por meio do homem, Jesus. E por meio do Espírito, ele hoje habita nos seus crentes. E por meio dos seus crentes, por meio dos membros do corpo de Cristo, Deus realiza sua vontade na terra.
Então, por isso, muitas vezes nós achamos que nós podemos fazer algo sem a dependência do Senhor. Não é pelo fato de que Deus está em nós que nós podemos fazer algo independente. Não é isso. Cristo está em você. Mas mesmo assim, ainda, para fazer algo para o Senhor, você precisa depender do Senhor. E o meio prático é invocar o nome do Senhor. Você coloca a sua mente no Espírito. Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Mas o nosso ser é natural, a nossa alma é forte. Nós somos zelosos por Deus. E aí o que o Senhor nos permite passar muitas vezes? É chegarmos à sentença de morte para desistir de nós mesmos. Aí Ele vai ter caminho em nós. Aí realmente a obra que realizarmos na dependência total do Espírito Santo será uma obra que agrada o coração de Deus. Amém? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. A palavra santidade aqui, em alguns manuscritos, é simplicidade. Para ficar mais claro, veremos o que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden, quando perderam a simplicidade. Ao criar Adão e Eva, Deus o colocou no jardim do Éden e lhe disse que poderiam comer livremente de todas as árvores do jardim. Olha só que maravilha, Deus criou, né, de forma tão maravilhosa, especial. Então o homem ele poderia ali comer toda a árvore do jardim. Então, mas quando Deus criou o homem, o homem e a mulher, eles estavam nus, né? Eles não se importavam. Deus ia ali e via eles nus, conversava com eles estavam nus. Tanto a mulher como o homem. Ele estava ali na presença do Senhor, Deus via eles nus e eles não se importavam. Eles eram puros, né? Ó Senhor Jesus. Mas, o que aconteceu? O Senhor falou para ele comer toda a árvore do jardim, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois se dela comesse, morreriam. E o que eles fizeram? Comeram, né? Porém, a serpente, mais sagaz que todos os animais, veio conversar com Eva, mostrando que não era bem assim. E dessa forma, colocou em dúvida a palavra do Senhor Deus. Então a mulher, tocada na sua emoção, viu que a árvore era boa, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha, muitas vezes, o que se Deus falou, não é nem para a gente ficar duvidando na nossa mente. Então, se você começa a sentir desejo, começa a sentir que algo é agradável e começa a ter desejo por algo que não é de acordo com a vontade de Deus, isso mostra que o inimigo já trabalhou em você. Então você tem que orar ao Senhor para não cumprir as suas concupiscências da carne. Porque nós não fomos criados para fazer a nossa própria vontade, nem a vontade da carne, nem dos pensamentos. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. Só que o inimigo inverte isso por meio da mentira, do engano, certo? Assim, Eva tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. A partir desse momento, eles perderam a simplicidade. De repente, viram-se nus e se esconderam. Deus se encontrava com o homem todos os dias, pois era seu prazer. Mas um dia Deus não o encontrou e perguntou: onde estás? Podemos aplicar isso afirmando que o Senhor sempre nos procura e pergunta: onde está? Agora que já somos salvos, podemos acrescentar uma pergunta a mais ou nos chamar para sermos ministros da nova aliança. Posso contar com você? Certo? Então assim, Deus sempre ia, encontrava o homem ali, tudo. Quando o homem ele comeu, ele viu-se nu, perdeu a simplicidade, se escondeu com vergonha de Deus, né? Onde estás, Adão? Ah, Senhor, nós escondemos porque viu que estava nu. Mas ele não estava nu todos os dias na presença do Senhor? Então, o Senhor, ele olha para você e vê você nu. Então não tem o que você esconder do Senhor. A mesma coisa, se você pecar contra o Senhor, contra o irmão,
vai diante do Senhor, não fica correndo do Senhor. Fala, Senhor, eu pequei, o Senhor já sabe que você pecou. E Ele quer que você se arrependa, peça perdão, Ele vai te purificar com o sangue dEle. Ele vai restaurar sua comunhão com Ele, porque Ele tem prazer em ter comunhão com você. Então Deus perguntou para Adão, onde estás? Né? Mas hoje, uma pergunta que também gostaria de fazer para você é, como ministro da Nova Aliança. Deus pergunta para você, eu posso contar com você? Amém? Senhor Jesus. Continuando, Adão apareceu e, desculpando-se, colocou a culpa na mulher, que por sua vez colocou a culpa na serpente. Assim também ocorre conosco. Jogamos a culpa em um no outro. Ninguém assume nada. Nosso homem natural é assim, não assume a culpa. Adão e Eva estavam nus e apareceram com um avental de folhas de figueira para cobrir sua nudez. Deus poderia ter pensado, que coisa estranha, agora você está com vergonha. Antes você nunca teve vergonha diante de mim, agora você sente que está nu. O que aconteceu aqui? O conhecimento do bem e do mal entrou no homem e este perdeu a simplicidade. Ou seja, todos os dias Deus ia ali diante do homem, o homem nu. Mas quando ele perdeu a simplicidade, ele estava com vergonha de Deus. Não acontece assim muitas vezes? Muitas vezes você está indo bem, você está buscando Jesus, você está amando o Senhor, está lendo a palavra, desfrutando. Então a serpente vem e te engana, você cai em um determinado pecado. Então quando você chega na reunião da igreja, você fica pensando que todo mundo sabe aquele seu pecado, você fica apreensivo ali. E o que acontece? Você perde a simplicidade. Mas o Senhor já sabe de tudo. Então a minha palavra para você é o seguinte, não cubra a sua fraqueza com a sua justificativa. Confesse. Se você encobrir, você não vai prosperar. Mas se você confessar e deixar, você vai alcançar a misericórdia. Amém? Essa é uma grande lição para nós. Devemos ir sempre diante do Senhor, totalmente despido de nossas justificativas. Não adianta fazer avental de folha de figueira. Deus nos vê como realmente somos. Devemos orar. Eu não tenho nada para esconder, Senhor. Tal qual estou, venho a Ti, não quero me esquivar. Eis-me aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. O Senhor irá preparar as vestes de que necessitamos. Então assim, não adianta você estar correndo do Senhor, você já sabe de tudo que você fez, que você vai fazer, porque Ele é o Deus presente, amém? Mas que se oculta. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, ali quando ele veio com a folha de figueiras, o que aconteceu? O Senhor matou um cordeiro e vestiu. Então, demonstrando que aquele cordeiro é Cristo. Então, Cristo morreu por nós, derramou sangue por nós, para nos justificar dos nossos atos que nós cometemos contra Deus. E o Senhor nos vestiu Adão e Eva da pele do cordeiro, mostrando que quando nós cremos em Cristo, né, Cristo se torna a nossa veste que nós necessitamos para estar hoje diante de Deus. Nós precisamos estar revestidos de Cristo. Vemos que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, Paulo temia que a mente dos coríntios fosse corrompida. O problema está em nossa mente. Devemos achegar-nos ao Senhor com simplicidade, dizendo-lhe que nada temos a esconder e que nada sabemos fazer. Sem Ele, nada podemos fazer. Dependemos 100% do Senhor. Essa é a lição que devemos aprender como ministro da Nova Aliança. Então, o Senhor deu para Adão a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim, certo? Mas, na virada do dia, Deus vinha ali para ter o prazer de Deus, né? O prazer de Deus é estar diante do homem. Deus não era o homem que ia até Deus, mas o Deus sempre ia à procura do homem. Ou seja, Deus sempre foi aquele que vem atrás do homem. O homem peca e Deus vem atrás do homem. O homem cai e Deus vem atrás do homem. O homem caiu e Deus veio dos céus para a terra, para nos redimir, para nos reconciliar consigo mesmo. Por isso que a Bíblia fala, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Aleluia! Ó Senhor Jesus, glória a Deus!
Deus nos reconciliou consigo mesmo mediante a morte do seu Filho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então não corra do Senhor, não se esconda, não se justifique. O Senhor sabe que a sua condição. Só confesse e Ele está de braços abertos para te abraçar, te beijar e te restaurar. Ó Senhor Jesus, sem Deus somos incapazes de fazer alguma coisa. Aleluia. Ainda que tenhamos muita habilidade e capacidade para desenvolver tarefas, isso de nada valerá. Vemos que sem Deus, que é amor, nenhuma obra tem valor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Até mesmo na edificação, o princípio da dependência a Deus se aplica. O ministro da nova aliança deve edificar a igreja com o Deus triuno, isto é, deve edificar com ouro, que representa o Pai, prata, que representa o Filho, e pedras preciosas, que representa o Espírito. E não são com madeiras, amém? Não são com madeiras, feno e palha, pois o próprio fogo revelará a obra de cada um. Então, irmãos, nós precisamos edificar a igreja, mas na dependência do Senhor. Tudo que nós fazemos, devemos fazer no Espírito, no Pai, no Filho e no Espírito. Amém? Uma pergunta. Como o ministro da nova aliança pode desempenhar adequadamente seu ministério? É dependendo de Deus, do Espírito que está em seu Espírito. Amém? Louvado seja o Senhor. Obrigado por ter assistido. Os irmãos, eu agradeço. Não esqueça de dar o like. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Ative o sininho e que Deus nos abençoe para que possamos cumprir nosso ministério na dependência do Senhor. Amém? Senhor Jesus, obrigado pelo esse irmão que assistiu, essa irmã. Abençoa sua casa, sua vida, sua família. Ajuda-nos a guardar nossa mente com o capacete da salvação contra a astúcia e o engano do diabo. Abençoa-nos a cada dia para que a gente possa seguir o Senhor e servi-lo na dependência de Deus como virgem pura, apresentar-se como para a única esposa, o esposo que é Cristo. Amém. Obrigado, irmão, por ter assistido e que Deus te abençoe.